Vamos lá, gente. Aula 17 aqui do 7º ano. Temos então algumas aulas lá com resolução de exercício dos números inteiros, né? Com adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora nós vamos dar continuidade na matéria. Tendo agora a potenciação, tá? Ela está lá na página 151. Então, vamos continuar. Recordando então o que vimos anteriormente, a potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, tá? Fatores é um número que temos a base, o expoente é o que mostra a quantidade de vezes que iremos multiplicar o número da base. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo, ó. 5 ao cubo é igual a 5 vezes 5 vezes 5, certo? Então a gente só vai repetir o número que está na base, a quantidade de vezes que ele aparece no seu expoente. E realiza as multiplicações. Realizando a multiplicação, você tem então a sua potência. Tá? Então a mesma coisa realizada aqui com o número 2, deu 8. E aqui com o número 3, que deu 9. Tá? No caso aqui o 3 foi elevado ao quadrado, né? Diferente desse que foi elevado ao cubo. Tudo bem? Bom, agora nos conjuntos dos números inteiros, né? Que são os números que nós estamos estudando, tem os negativos também. A regra vai ser a mesma. A gente vai multiplicar os fatores de acordo com o que aparece no expoente. Tá? A única questão que vai ser diferente agora é que a gente vai ter o sinal para resolver. A gente vai ter que fazer a continha com os sinais que aparecem aqui no meu número. Tudo bem? Então, no caso aqui, quando a gente tem os números negativos, olha só. Tem o menos 5 entre parênteses. A gente já vai falar sobre isso, porque tem parênteses aqui. Elevado ao cubo. Então vai ser aqui, ó, menos 5 vezes o menos 5 vezes o menos 5. De novo, a multiplicação é simples, ó, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Multiplicação a gente sabe fazer. Agora, os sinais. O que vai acontecer com os sinais? Você vai fazer as regrinhas, um para cada um, olha só. Tem um menos aqui, vou fazer a regra com este outro menos. Então, sinais iguais, a gente vai ter então o sinal de mais. Agora esse sinal de mais vai ter que realizar uma operação com o sinal de menos. Então sinais diferentes vai dar o quê? Negativo. Outra forma de se pensar isso, que é mais fácil ainda, é você ver a quantidade de sinais negativos que você possui na sua conta de vezes. Então aqui, se a gente tiver uma quantidade ímpar de números negativos, minha resposta vai continuar sendo negativa. Tudo bem? A mesma coisa aconteceu aqui para o meu 2. Ó, como a gente está com o expoente ímpar, a gente vai ter 3 sinais negativos, então continua negativo. Agora olha só, o expoente aqui é par. Me diz que eu vou ter 2 números aqui multiplicando, ou seja, 2 sinais negativos. Quando eu tenho essa quantidade par, eu vou conseguir então minha resposta, valor positivo. Certo? Então, de novo, a gente tem um expoente aqui, a gente tem ele ímpar, um número negativo, e vai continuar sendo negativo. Agora, se o meu expoente for par, aí sempre vai gerar o meu número aqui positivo. Ok? Vamos continuar. Aqui é a observação que eu falei dos parênteses, olha só. Quando você não tem o parênteses daí, um número que tem um negativo acompanhando ele, a gente não vai colocar esse sinal de negativo na minha potência, tá? Porque isso está indicando que esse menos está fora da potência. O meu número ser negativo e ir junto com a potência, tem que ter o parênteses como a gente viu aqui anteriormente, tá? Então, se ele está negativo na potência, mas não tem o parênteses aqui em volta deles, a gente vai fazer a potência normal, sem o sinal de menos. Só faz lá, igual no início da nossa aula, multiplica um número na potência, faz a conta de vezes, e o sinal negativo, ó, que estava lá desde o início, vai manter, tá? A gente não mexe nele, ele vai continuar ali paradinho. A mesma coisa acontece aqui para o 2.
A mesma coisa que acontece aqui por 3, ó. Mesmo ele sendo um expoente par, tá? Por quê? Porque o sinal negativo ele não entra na conta. Vai ficar parado aqui e vai seguir até o final. Tudo bem? Para entender, gente? Então, parênteses é importante. Ele vai mostrar para a gente aonde a gente está fazendo a nossa conta. Tá bom? Vou continuar. Agora aqui a gente vai ver propriedades que a potência tem. Várias e várias propriedades, tá? É importante você entender essas propriedades, que elas vão seguir com vocês na vida escolar até o ensino médio. Essas propriedades vão ser muito exigidas de você lá no futuro, tá? Então tenta compreender bem o que essas propriedades querem dizer para você. Você não tem que decorar essas propriedades, tem que entender elas, tem que saber o que está acontecendo com o número em uma determinada situação acontecer, tá bom? Então, a gente tem aqui a propriedade quando o meu expoente é zero. Tá? Essa propriedade é bem simples. Sempre que seu expoente for zero, tá? Ele vai ter resultado igual a 1. Não importa o número que está na sua base, desde que não seja o zero. Tá? Já vou falar nisso depois. Então, quando a gente tiver aqui qualquer número que você imaginar, elevado a um expoente zero, isso aqui sempre vai dar 1. Não importa se ele é negativo ou não. Mesmo se for negativo, positivo, tanto faz o número que for aqui, ó. No final, se ele for elevado a zero, vai dar 1. Sempre número 1. Tudo bem? E aqui acontece a mesma coisa para os meus outros exemplos, ó. Bom? Próximo aqui, expoente unitário. Expoente de valor 1. Então, sempre que o seu expoente tem uma potência de valor 1, você vai ter o mesmo resultado que tem a sua base. Então, se a gente tem aqui 1855 negativo elevado a 1, ele vai continuar sendo menos 1855. 2 elevado a 1 vai continuar sendo 2. 2020 elevado a 1 vai continuar sendo 2020. Tá? Vamos voltar aqui para o zero, para vocês entenderem por que o meu expoente aqui, quando for zero, a minha base não pode ser zero. Bom, vamos voltar aqui de novo para o número unitário. Ó. Pensa, eu tenho o zero, ele está elevado ao expoente 1. Significa que isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0, certo? Agora, eu tenho 0 elevado ao expoente 0, significa que isso aqui vai dar quanto? 1. Mas isso não faz sentido. Não tem como o 0 ele obter dois resultados diferentes. Ele ter 1 ou ele ter 0. Sempre o seu 0 nunca vai poder ser elevado a 0, porque isso é uma incoerência na matemática. Isso é impossível de acontecer. Então, 0 elevado a 0 é impossível de se obter resultado. Tá? A gente não valida isso na matemática. Isso é uma inexistência, uma incoerência. Tá? Nunca vai colocar 0 elevado a 0. Mas 0 elevado a 1 pode. Tudo bem? Bom, continuando com as propriedades. Produto de potências de mesma base. Então, se a gente tem aqui valores, ó, o mesmo aqui, menos 18 e menos 18, sendo multiplicadas, aqui com um expoente diferente, quando isso acontecer, nós podemos fazer o seguinte: nós podemos juntar essas potências em uma só. No caso da multiplicação, a gente simplesmente vai somar seus expoentes. Então aqui eu tenho 18, menos 18 elevado à primeira, multiplicado com menos 18 elevado à terceira. Somando os expoentes, a gente vai dar que isso aqui é menos 18 elevado à quarta potência. Olha para os outros, ó. 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 8. Multiplicando isso, a gente tem que somar os expoentes. Isso somado vai dar 12. 2 elevado a 12. E aí aqui a gente tem, ó, menos 20 elevado a 14 vezes menos 20 elevado a 6. Mesma base, multiplicação, soma os expoentes, tá?
isso aqui vai dar 20. Tudo bem? Então, sempre quando a gente tiver multiplicação de mesma base, é só somar os expoentes. Tudo bem? Também vai ter uma situação que o seu expoente aqui em cima pode ser negativo. E como você vai fazer a soma com os números negativos aqui? Da mesma forma que a gente aprendeu a fazer nas aulas passadas. Aprender a fazer soma e subtração com o número negativo. Tá? Mas essa questão do número negativo eu já vou falar para vocês o que acontece com eles. Mas, sem problema nenhum, vocês vão fazer também aqui a operação, se aparecer, claro, número negativo aqui, da mesma forma que você faz soma ou subtração com números negativos. Tudo bem? Divisão de potências de mesma base. Anteriormente a gente viu a multiplicação de mesma base, agora a gente está vendo a divisão de mesma base. Então a divisão, como é o oposto da multiplicação, certo? Logo, a gente vai fazer o quê? A subtração dos expoentes. No vezes, a gente vai fazer a soma dos expoentes. Na divisão, a gente vai fazer a subtração dos expoentes. Olha só, menos 8 aqui dividido por menos 8. 1 é ao cubo e 1 é ao quadrado. Mais 3 menos 2 dá 1. O próximo, 2 à oitava dividido por 2 à quarta. Mesma base. Subtrai aos expoentes. Dá quanto? 8 menos 4. 4. Agora, menos 20 dividido por menos 20. Mesma base. Subtrai aos expoentes. Isso aqui vai dar 8. Tá? Sempre vai ser o número da frente menos o número que está depois, tá? Claro, isso aqui pode aparecer em forma de fração também, tá? Isso aqui aparece em forma de fração. A única forma que vai ser diferente é o posicionamento, né? Vai ser esse aqui, menos 8 elevado ao cubo, dividido aqui pela fração por menos 8 elevado a 2, tá? Mas o processo de realizar essa continha aqui é o mesmo. O de cima menos o de baixo daí. Tá bom? Então 3 menos 2, 1. Certo? Nessa situação, a gente também pode conseguir números negativos, né? Se a gente pega aqui, em vez de aqui ser o 8, ser 4, aqui em vez do 4 ser outro número, né? Ser o 8, aqui o meu resultado seria menos 4. Que a gente tem aqui, o 4 está vindo primeiro, depois o 8, certo? Então, tem que tomar cuidado para analisar a posição aqui das suas potências, quem está subtraindo quem, e o resultado ele vai ser positivo ou negativo, tá bom? Faz diferença, tá? Potência de potência. Então, aqui a gente tem uma potência que está sendo elevada a uma outra potência. Aqui, os parênteses vão separar essas potências para nós. Não ter problema de escrita, de, como se pode dizer, de visibilidade, né? A gente conseguir enxergar isso de uma forma melhor. Então, os parênteses estão aí para separar, a gente conseguir analisar bem. Então, aqui eu tenho menos 8, ó, de parênteses, elevado ao quadrado. E tudo isso aqui, o menos 8 elevado ao quadrado, está sendo, ó, elevado ao cubo. Eu tenho isso elevado ao quadrado que está elevado ao cubo depois. Então, quando isso aqui acontecer, a gente vai simplesmente multiplicar esses números, esses expoentes. Com 2 vezes o 3, 6. Aqui, 2 elevado à oitava. E depois isso foi elevado à quarta de novo. É só multiplicar. 8 vezes 4, 32. E aí a mesma coisa aqui embaixo, ó. 14 vezes 2, 28. Bem? De novo, aqui também pode aparecer números negativos, tá? E como que vai fazer aqui, nesse caso? Multiplicação. Como faz multiplicação com número negativo? É sinal igual, fica mais. Sinal diferente, fica menos. Então, se no caso aqui fosse menos 2 e 3, que seria menos 6, certo? Então, só lembrando das regrinhas também de potência negativa. Tá?
potência usa a base, uma divisão ou um produto. Produto, acho que eu já falei aqui para vocês, nada mais é do que uma multiplicação. Vamos lá. Nesse caso, o que vai acontecer? A gente tem lá, ó, um número está multiplicando um outro número. Tudo essa multiplicação está elevado a um outro expoente, está elevado a um expoente. O que eu posso fazer? Pode fazer duas coisas, tá? Mas no caso a propriedade está falando o seguinte, ó. Vou falar primeiro o que a propriedade fala para você. A propriedade ela diz que a gente pode pegar esse expoente e separar um para cada um. Então isso aqui é a mesma coisa que eu falar que é menos 8 elevado ao cubo vezes o 7 elevado ao cubo. Tá bom? Aqui no caso, se eu tenho uma divisão, mesma situação. Eu tenho lá a fração, ó, 8 por 10 elevado ao quadrado. E isso aqui vai ser distribuído para os meus dois números. O 8 vai ficar ao quadrado e o 10 também vai ficar ao quadrado. Ok? A outra situação que eu falei que você poderia fazer nesses casos é realizar a continha. Faz menos 8 vezes 7, depois faz a potência, tá? Mas isso é só para quando a gente tem, né, números aqui. No futuro, a gente vai ver, nem sempre vai ter só números aqui. Vão ter letras também aqui, vão ter valores desconhecidos. Tá? É só para você saber como aparecer aqui os números, você pode só simplesmente fazer a operação aqui dentro. Certo? E aí a gente chegou no nosso expoente negativo. Tá? E eles têm uma propriedade só para eles. Olha que bonito. O que eles querem dizer? Num expoente negativo, né, no nosso número, isso mostra para nós que aquele número não está correto. O número não está na sua posição certa. Como assim posição certa? Significa que se o meu 10 aqui está elevado a menos 3, para eu trocar esse valor aqui negativo para positivo da minha potência, eu tenho que inverter a posição do meu 10. No caso, eu tenho que jogar ele abaixo aqui para minha fração. Então, se eu quero inverter o sinal da minha potência, eu tenho que inverter também o número. Então, imagina aqui que no 10 tem um 1 embaixo, então você só está invertendo, ok? Só está jogando ele para baixo. Olha só agora para o número negativo, ó. Menos 5 elevado a menos 2. Mesma coisa. Ok? Agora, a gente tem uma situação aqui. Eu já tenho uma fração. O meu número que está embaixo na fração, né, e também está com um número negativo. O que acontece nessa situação? Eu tenho que inverter esse sinal. Tá? Professor, por que a gente tem que inverter o sinal? Por que não faz a potência? Porque não dá. Porque você não pode realizar a potência sem inverter o sinal dela. Você não pode simplesmente fazer aqui 10 vezes 10 vezes 10. Tá? Você tem que inverter o sinal da potência para ele ficar positivo. E aí sim você vai realizar a sua operação de potência como você conhece. Então a gente não pode fazer a conta de potência com ela negativa. Tá bom? Então no caso, ó, eu tenho 4 dividido por menos 6 elevado a menos 2. Menos 6 elevado a menos 2 eu tenho que inverter. Então se eu tenho aqui o número normal, eu inverto ele vira uma fração, ele vai para baixo, eu já tenho ele numa fração, para inverter ele vai voltar para cima. Ele vai voltar multiplicando. Tudo bem? Então, quando a gente está trocando o número normal, ele vai dividindo. Quando a gente está invertendo aqui o número que já está uma fração, a gente faz ele multiplicando o meu número que está aqui em cima. No caso é o 4. Mas professor, por que o 4 não foi para baixo? Não tem que inverter? Porque o 4 não está com o expoente. Então o 4 ele vai continuar sozinho aqui na dele. Ele não fez nada aqui. Ele não vai continuar fazendo nada. Então se ele não tem porquê de inverter, ele vai continuar aqui sem inverter. Ele vai continuar normal. O único número que é necessário fazer inversão é o número que está com potência negativa. Bom? Então você inverteu. Agora sim você pode fazer a potência, né? Faz lá menos 6 vezes menos 6 e realiza a continha.
Tudo bem? Bom, essas então foram as propriedades de potência e como se faz a potenciação, né, com os números inteiros. Então, espero que tenha entendido. Depois eu volto o vídeo, vê de novo, gente. Essas propriedades são importantes para vocês, tá? Então, até mais. Bons estudos!